Amém, pessoal? Vamos retornar em nome de Jesus. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Estamos falando de Josué e a travessia do mar. Olha, a travessia do Jordão. Josué, a travessia do Jordão. Mar Vermelho também nós estamos falando, né? Mas vamos falar de a travessia do Jordão. Vamos retomar aqui, pessoal. Eu estava dizendo aqui sobre as 12 pedras do altar, né? Simbolizando as 12 tribos. E que eles deveriam carregar no ombro, tá? Por quê? Porque para mostrar o sacrifício e o peso, né? Então cada um deveria carregar de uma forma ali. Deus estabeleceu, gente, uma forma de igualdade para Israel, tá? Alguém tentou carregar a pedra como se fosse uma criança. Deus, não pode carregar. Vamos arrastar, não pode. Então todo mundo vai colocar no ombro. Para quê? Para simbolizar que Deus ia fazer por igualdade para todo mundo. Então, o ato deles carregarem a pedra no ombro para colocar no altar do Jordão, no meio do Jordão, simbolizava que Deus ia repartir a terra por igual, tá? O mesmo peso e a mesma medida. Então, olha como é que Deus Deus é misericordioso e maravilhoso. Até nisso Deus se preocupou em mostrar para o povo. Então, vamos lá. O Jordão, pessoal, é o primeiro desafio para o povo, não é para Josué, é para o povo acreditar que Josué agora é o novo líder. Já que Moisés abriu o mar, o Josué também abre o Jordão. Beleza, o povo acreditou? Maravilha. Então agora vamos ao desafio para Josué. Qual que é o desafio para Josué? O desafio para Josué é derrubar Jericó. Aí sim Deus pegou ele. Aí agora é para Josué. O primeiro desafio é abrir o Jordão para o povo ver o espírito de liderança em Josué. Agora, derrubar Jericó, aí é para testar o apetite, vamos dizer assim, o apetite, testar a experiência militar que Josué ia ter. Para isso ele orou, recebeu a visita do Senhor, né, da forma teofânica, do próprio Jesus, que apareceu para ele se apresentando como o Senhor dos exércitos, do general celestial, né, o general do exército celestial, tá? E ele já queria cair no braço com o anjo. Não, peraí, eu sou general. E o Senhor Jesus, aquele general, aquela visita daquele general celestial ali, aquela teofania, foi para mostrar para ele como é que ia ser a estratégia de derrubar Jericó. E aí, pessoal, ele vai fazer a coisa acontecer, tá? Então vamos mais aqui. Todavia, convém ressaltar que o sucesso de Josué estava intimamente ligado à obediência à lei do Senhor, conforme Josué 1, 7 e 8. Deixa eu achar aqui rapidinho, para vocês verem aqui. Eu tenho aqui, ó, que ali em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, Deus dá para ele algumas condições, algumas promessas, tá? E algumas recomendações. Então, qual que é a recomendação? Deus ali em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, dá a mensagem, anota aí, gente, ó. Deus deu para ele 4 condições para ser um líder, para ser líder aliás, vou voltar, 4 condições para ser um líder do reino, tá? Então, em Josué capítulo 1, versos 7, 8 e 9, Deus dá para ele 4 condições para ser um líder do reino. Quais são elas? Primeiro, ser forte e corajoso, tá? Chamou ele à responsabilidade. Segundo, obedecer à lei e não se desviar dela, era a segunda condição para ser rei, tá? Para ser líder, melhor dizendo. E terceira, não deixar de falar as palavras da lei, a história, né? A história. E quarto, meditar na palavra para cumpri-la. Então foi essas 4 condições que Deus deu para ele, para que ele se tornasse um grande líder do povo de Israel. Se ele conseguisse cumprir isso, estava tudo certo, tá? Ser forte e corajoso, obedecer à lei e não se desviar dela, não deixar de falar as palavras da lei e meditar na palavra para cumpri-la. Feito isso, tá tranquilo, vai ser líder. Fácil assim, né, gente? Fácil pensar assim, né? As ordenanças dadas por Deus por intermédio de Moisés deveriam estar atreladas às práticas a serem estabelecidas, e os verbos meditar, falar, obedecer e cumprir deveriam nortear todas as decisões tomadas à frente. Então Deus chama ele e fala assim: Josué, a condição para você tomar posse da terra de Canaã, da Palestina, tomar posse dessas terras aí que eu prometi para vocês, são essas, as 4 condições: meditar na palavra, falar a palavra, obedecer a palavra e cumprir a palavra. Josué, se você conseguir fazer esses 4 verbos, cumprir esses 4 verbos, a terra é sua. Fácil, pessoal. Só que o Josué é um líder.
E o povo de Israel, naquela época, tinha mais de 3 milhões de pessoas. Tá? Mais de 3 milhões de pessoas. Ele está governando uma nação, um país. Tá? E aí as pessoas ficam batendo aí muito nos presidentes. Irmão, não é fácil liderar não. Tá? Porque o povo, não depende só do líder obedecer. Tá? O povo também é desobediente. E aí vai acontecer com Acã. Naquele episódio, o infeliz do Acã vai provocar a ira de Deus lá com o pecado e vai comprometer a terra. Então, pessoal, é muito complicado, mas se ele obedecesse, Deus daria a ele vitória em todas as partes, tá bom? O livro de Josué, a autoria nós já sabemos aqui. A autoria do livro de Josué permanece desconhecida, porém, tá? Algumas fontes que apresentam o próprio Josué como tendo sido o escritor do livro, exceto os versículos que estão contidos no capítulo que trata da sua morte. Então alguém diz, segundo as tradições judaicas, né? O próprio Josué escreveu o seu livro, exceto os últimos capítulos que vai falar da sua morte. Aí sim acreditam ter sido narrado por Esdras ou por Samuel, tá? Acredita ter sido narrado por um dos dois. Mas a questão da narração para nós aqui não pesa tanto, tá? Porque o nosso interesse é o conteúdo. Então, gente, o livro de Josué, ele é fantástico por causa disso, tá? Vamos conhecer o território e o povo de Canaã? Vamos falar desse povo aqui, gente. O nome Canaã foi herdado do neto de Noé, o próprio Canaã, tá? Mas espera aí, gente. O neto de Noé vai guerrear com o povo de Israel? Gente, é a terra que levou o nome dele, tá? A terra foi invadida. Houve épocas aí no Egito, nós vamos falar no Pentateuco, nós vamos falar sobre os pastores do Egito que invadiram as terras lá, os faraós que dominaram as terras, nós vamos falar disso aí. Então a terra chama Canaã, o povo chama Filisteu, o povo está lá, o povo penetra, o povo invadiu a terra, tá? Então Canaã é a terra, é conhecido também pelos nomes de Palestina ou Filístia, que eu já falei aqui. A extensão do território do seu território é pequena, tá? Quase cerca de 240 quilômetros, cerca de 240 quilômetros, de Dan, norte a Berseba do sul, e 90 quilômetros de Gaza ao Mar Morto. Para vocês verem o tamanho da terra da Palestina, que eles deveriam conquistar, vai no mapa do Brasil e localiza o estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, ele tem 200 e poucos quilômetros aí, 240 quilômetros, mais ou menos o tamanho disso aí. Tá? Por 90, 200 de comprimento por 90 de largura, tá? De quilômetros, tá? Estou falando de quilômetros. Então a terra de Canaã era um pouco menor que o estado de Sergipe, quase que o tamanho de Sergipe, tá? Quase que o tamanho do estado de Sergipe. Então, se você quer ter noção do que eles deveriam conquistar, o que Deus estava dando para eles, olha o mapa do Brasil e vê lá Sergipe, aquela faixinha de Sergipe lá, né? E aí, claro, olhando por cima é pequeno, mas quando se aproxima a terra é grande, tá? 290 quilômetros, irmão. 240 quilômetros de comprimento, é uma cidade enorme, um território grande, dá para eles viver tranquilos, só que já estava populacionado, tinha muita gente ali, tá? Os gigantes da terra estavam ali, e eles deveriam enfrentar essa turma, eles tinham que expulsar essa turma de lá, era um período de guerra. Canaã estava assentado entre grandes países. Canaã, pessoal, não era um país assim, famoso, não era um país famoso, tanto que não era famoso, que ela tá numa região chamada Crescente Fértil, que vai do Egito até essa terra aí de Canaã. Por isso que Deus fala que é uma terra que mana leite e mel, porque esse Crescente Fértil, na geografia, ele é considerado um lugar que é banhado pelo o rio Nilo, né? O delta do Nilo, a gente fala o delta do Nilo, que as águas vai desaguar ali do mar Egeu ali, e esse território do Crescente Fértil, ele é um formato de uma lua. Se você tiver um mapa aí, você pode desenhar desse Crescente Fértil um formato de uma lua. Daí a adoração ao Deus Sim, tá? O Deus Lua dos cananeus, tá? Então o que eles faziam? Eles plantavam ali nessa região arroz, plantavam, né, na região beira-rio ali, e tinha um comércio seu ali, tá? Era o berço das grandes civilizações do mundo antigo ali. Então ele era cercado pelo Egito, pelas importantes, e é importante reiterar que naquela parte do planeta estava o berço das grandes civilizações do mundo, como a Babilônia, a Síria, tá? Chamado de Mesopotâmia, terra entre os rios, sendo o Tigre e o Eufrates o mais famoso. A região, eles voltaram para a região do Éden ali, vamos dizer assim, né? E ali, pessoal, plantava de tudo naquela região, tá?
E o que acontecia naquela região? Como eles eram um povo pequeno, cercado de grandes metrópoles, já grandes cidades de guerra, como Egito, Babilônia, então a única esperança deles era confiarem nos seus deuses, no Deus Sim, em outros deuses que eles tinham, os deuses dos filisteus, Dagon, né? E eles acreditavam que, por ser uma terra fértil, era abençoada pelos deuses, tá? E eles acreditavam que esses deuses, eles se acasalavam. Essa é a história deles. Os filisteus, os cananeus ali, do pessoal da terra de Canaã, acreditavam que seus deuses se acasalavam. Então eles tinham que incitar esses deuses a ter relações para que eles mandassem a chuva e a terra produzisse. Então, pessoal, olha o que acontecia com esse povo. As suas festas eram depravadíssimas. Depravadíssimas. A condição moral daquele povo era a mais baixa da época. Por quê? Porque eles comemoravam suas festas, todas elas com orgias e prostituição, adultério e prostituição do pior nível que você pode imaginar. Para incentivar, no pensamento deles, na cultura deles, incentivar os deuses a terem relações uns com os outros e assim ficarem alegres e abençoar a terra. E aí, pessoal, Deus deu um desafio para o povo de Israel, entrar ali na terra mais fértil do mundo. Ali, essa região é a terra mais fértil do mundo, tá, pessoal? Até hoje, ali tem petróleo ali que você não tem noção, a terra mais fértil do mundo. E Deus falou assim: vocês vão para essa terra que emana leite e mel, lá se cria tudo, tá? Mel da tâmara, não é mel de abelha, é mel das tâmaras, tá? Por que tâmara? Porque tâmara é uma árvore rara de plantar. Você planta uma tâmara, você vai colher o primeiro fruto dela daqui a 90 anos. Ou seja, você nunca vai comer o fruto da árvore que você plantou. Você planta a árvore, mas não come o fruto dela, a não ser que você viva mais de 100 anos, né? Mas, então é uma árvore que você planta para a sua descendência futura. Dá mensagem, tá? Tâmara é uma árvore que você vai plantar para a sua descendência futura. E leite das cabras, porque é uma região montanhosa, uma região que tem o deserto do Negueb, todo aquele processo todo, fácil de pastorear ali esse tipo de animal. Então, pessoal, Deus prometeu para eles. Então qual que é o desafio? Tirar esse povo de lá. Por que Deus não deixou eles viverem com esse povo lá? Porque o povo de Israel ia se envolver nesse ato de prostituição, tá? De idolatria e prostituição. Então Deus quer um culto soberano e limpo e puro, então tem que tirar esse povo de lá. O problema é que eles conseguiram derrubar 31 cidades, mas não conseguiram derrubar as demais. Faltou cidade para derrubar. E essas pequenas cidades, como a dos heteus, por exemplo, dos hititas, dos heteus, vieram depois e fizeram parceria. Os geobonitas fizeram parceria enganaram Josué e fizeram parceria com Josué. E aí, pessoal, começou a ter casamento entre esses dois povos. E aí desandou, e aí que vai começar o livro de Juízes, onde o pecado imperou no povo de Israel. Então essa é a história da terra de Canaã, tá? É uma terra produtiva, mas tem os seus particulares aí, né? Quando Josué chegou para conquistar a terra, os moradores que ali habitavam eram os heteus, ou hititas, os girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Por que tudo com eus? Porque esse verbo aí, eu, na antiguidade, simboliza Deus, em minúsculo. El, né? A gente fala El, né? Puxando a língua, El, tá? El de Deus, tá? El Manuel. Então esse El aí simbolizava Deus. Então os heteus tinham um Deus, os gigazeus tinham um Deus, os amorreus tinham um Deus, os cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, todos eles tinham um Deus diferente. E olha onde Israel vai entrar. Então tem que expulsar esse povo daí, tá? Deus havia dado ordem para que todos fossem exterminados. Tá aí as referências, números e no livro de Deuteronômio. Tem que exterminar. Não é para poder dar terra para ele. Mora lá que eu moro aqui, não. É para arrancar da terra, tá? Para exterminar mesmo, no sentido literal da palavra, tá, pessoal? No sentido literal. Não vou falar aqui guerra e matança, né? Porque está sendo gravado aqui, mas já falei, né? No sentido literal da palavra, tá? Exterminar, porque eram ímpios e praticantes da imoralidade que eu acabei de falar para vocês, tá? Então Deus falou: não, esse povo aí não tem jeito não. Como foi a conquista? Vamos lá, vamos conquistar essa terra. Josué deu início ao processo de conquista da terra, ordenando aos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés que se preparassem para atravessar o Jordão a ajudar os seus irmãos. Então esse povo aí, os Gaditas, né, de Gade, os Rubenitas da tribo de Ruben e Manassés, que era da tribo dos filhos de José, tinham
essa missão de ajudar os seus irmãos a atravessarem. Tá? A próxima cena se deu com a partida de Sitim, que eles atravessaram o Jordão e se acampou em Sitim. Ao se depararem com o Jordão, vivenciaram a poderosa manifestação divina através da abertura do rio que eu acabei de falar para vocês aí. Está aí a imagem, os espias ficavam na casa, aliás, eles vão atravessar o Jordão e depois vão acampar. Tá? E aí o primeiro desafio, Jericó, logo o maior desafio. O que Josué vai fazer? Josué tinha a estratégia de Moisés, aprendeu com Moisés. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar espia. Manda espia para lá. Mandou espia para entrar em Jericó. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se aqui vai falar da história de Jericó. Vou resumir para a gente ganhar tempo. Tá, vai falar assim. Então, a próxima cena se deu com a partida de Sitim, ao se depararem com o Jordão. Já falei aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui no meu slide. Isso. E vão vivenciar essa travessia maravilhosa. Bom, mandou os espias entraram em Jericó e disseram e trouxeram o relatório. Jericó é o seguinte, ela é uma cidade fortificada, não tem como entrar, não, é impossível. O que aconteceu com Jericó? Jericó é a primeira cidade da Filístia, o portal da Filístia. Para entrar na Filístia, na Palestina, tinha que passar por Jericó, e até hoje é assim. E aí o que aconteceu? A cidade era fortificada, então eles fizeram um muro em volta da cidade, tá? Esse muro, ele tem a sua particularidade. Deixa eu ver se eu vou achar aqui a Canaã sendo conquistada, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, achei aqui, ó. A cidade era fortificada com duas muralhas, uma externa, então eram duas muralhas, era uma paralela à outra assim, ó. Uma externa de 1,80 m, tá? De 1,80 m de altura, com um vão aproximadamente de 4 metros entre outra muralha. Então a primeira muralha externa tinha 1,80 m, entre ela e a outra muralha de 3,60 metros de altura, havia um vão de 4 metros. Ou seja, se eu estou aqui, pulo para cá, eu caio no buraco. 4 metros. Tá? De espessura, possuindo ambas 9 metros de altura. Aliás, eu falei a altura que é 3,60 de largura, tá, pessoal? 1,80 m de largura externa, 1,80 m de largura, salta um buraco de 4 metros, vem a segunda muralha de 3,60 metros de largura, por 9 metros de altura as duas. Altamente fortificada. Bom, segundo isso escreveu foi Champlin. Dizem alguns historiadores que era possível andar 2 carros em cima da muralha, tá? Andava 2 carros em cima da muralha de Jericó, tão larga que era. Para que fizeram isso? Para não ter, como era a primeira cidade da Palestina, ninguém entrar ali, cidade fortificada. Jericó, pessoal, ela era capaz de passar por períodos de guerra, como ela deve ter passado, tá? Uma cidade dessa poderia suportar um cerco por período indefinido de dias, enquanto tivesse água e comida. Por quê? O que não era nenhum problema para Jericó, pois ficava localizada em um oásis, sendo denominada a cidade da Palmeira. Então Jericó é chamada também cidade da Palmeira. Por quê? Porque ela ficava num oásis, dentro dela tinha um oásis, os rios passavam dentro dela. Então tinha um oásis dentro dela. Então se ela fosse cercada por vários dias, fechava o cordão da cidade, beleza, nós vamos ficar aqui. Isso diferente do que aconteceu com Jerusalém no ano 70, que fechou a cidade por 120 dias, morreu todo mundo de fome. Não, lá tinha água e tinha comida à vontade. Então ninguém derrubava Jericó. O máximo que os inimigos conseguiam fazer em Jericó era dar uma volta em Jericó, tá? Então, e era costume dos povos antigos, quando ia cercar uma cidade, quando ia invadir uma cidade, eles colocavam terror nos habitantes. Então, o que eles faziam? Eles ficavam rodeando a cidade, tá? Para botar terror. Só que isso em silêncio. Nunca se gritava, sempre em silêncio, tá? E aí invadia. Só que eles ficavam rodeando para ver se alguém saía, fechava a cidade, ninguém saía, beleza, vamos embora. Jericó nunca tinha sido invadido por causa disso, é uma cidade altamente fortificada. O que Deus fez com Jericó? Como Josué conquistou, abriu o Jordão, e Moisés saiu do Egito lá, aquela história toda, essa história do Egito chega lá em Jericó. E como eles haviam aberto o Jordão, o mesmo milagre de alta potência para a época, tá? Algo fenômeno da época, amedrontou o rei de Jericó. De modo que quando ele percebeu que os espias estavam lá, mandou matar. Esses espias vão ser escondidos na casa de Raabe, tá? Mata porque eles vão invadir a nossa terra. Deus está com eles. E a Bíblia diz que eles são escondidos na casa de Raabe, aquele processo todo sai pela janela, enfim, vocês conhecem a história. Bom, resumindo tudo aqui, pessoal, deixa eu narrar para vocês aqui. Eu já falei aqui que a cidade ficava
A arqueologia tem mostrado que além de rica, Jericó era muito bem protegido por alguns murais, já falei aqui, tá? Junto a um muro de retenção, outro muro forte, já falei, feito de tijolos cerca de 4 vezes mais alto, com quase 2 metros de espessura, 1,80 mais ou menos, eu falei. Josué convoca o seu sacerdote, ordena que 7 dias ele tomasse em suas mãos 7 buzinas de chifre de carneiro. Não grita, porque era o costume dos povos. Rodeia, analisa e não grita, põe terror. O fato deles rodear, pessoal, é para botar terror no inimigo, tá? Então, as campanhas aí, pastor Pedro, ó, campanha de rodear. Botar terror no inimigo. Crente que se movimenta põe terror no inimigo. Então, dá 7 voltas para botar terror no inimigo. E a arca do Senhor deveria segui-los. Os homens armados estariam à frente, atrás da arca, a retaguarda. Pois por 6 dias o povo deveria ficar em silêncio, sendo que o sacerdote tinha a responsabilidade de tocar as buzinas ao redor da cidade uma vez por dia. Então rodeava no final do dia, toca a buzina. No final do 7º dia, 7 voltas. Jericó de extensão dava mais ou menos 32 quilômetros. O povo rodeou 32 quilômetros por dia, tá? E no 7º dia, 7 vezes, tá? E aí, pessoal, no 7º dia, por 7 vezes rodearam Jericó, e ao soar as buzinas, Josué mandou que todo o povo gritasse grandemente. O negócio foi no grito, pessoal. O segredo está no grito, tá? Porque rodear Jericó está acostumado, não, tranca os portão que daqui a pouco eles vão embora, desistem, não tem como entrar, são mais de 9 metros de altura, não tinha como entrar, tá? Não tinha como entrar. Então, deixa eles rodear aí, que comida aqui dentro nós temos. Mas tá botando, a buzina do sacerdote é para botar terror, tá? E aí no final do último dia, na 7ª volta, Josué falou assim, agora toca a buzina e grita, porque o grito de vocês vai botar terror nesse povo aí, e eles vão abrir, Deus vai manifestar. O que Israel não sabia é que Deus ia derrubar as muralhas do jeito que derrubou. Segundo a arqueologia, a história, pessoal, as muralhas não tombaram para o lado, elas foram massacradas. É como se um peso pegasse por cima e as empurrasse pela terra, de modo que Josué e seus habitantes, seus companheiros, os israelitas, não passaram por monturos de pedra, porque se tivesse um monturo de pedra e eles começassem a subir nesse monturo, os flecheiros, os arqueiros lá dentro iam mandar bala para cima deles, ia morrer todo mundo no monturo. Não, Deus massacrou a muralha para dentro da terra e eles passaram no liso, é cara a cara, peito a peito, frente a frente. E aí Josué encarou, pessoal, e a Bíblia diz que eles destruíram a cidade de Jericó, tá? A cidade de Jericó. E aí tiveram a fama, ganharam a fama, ficaram afamados e o negócio rendeu, pessoal. Bom, feito isso, tá? Não dá para me falar da toda a conquista. Vocês têm que me chamar para pregar na igreja de vocês aí, para me contar essa história aí, tá, gente? Me chama para pregar aí que eu vou, aí eu falo de Jericó para vocês aí. Mas enfim, estuda o livro. No ponto 2.6 aí do nosso livro, depois de Jericó, vem a próxima cidade, que é a cidade de Ai, tá? A cidade de Ai, ou Ai. Uma cidade menor que Jericó. A cidade de Ai tinha 2.000 habitantes. Cerca de 2-3 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena. Aliás, 12.000 habitantes. Cidade de 12.000 habitantes. Melhor, 12.000 habitantes. Cidade pequena. E aí, eles pensaram o seguinte: se Jericó lá mandou no papo, já derrubamos Jericó fácil. Josué, vamos fazer o seguinte: vamos poupar o exército. Manda só 2.000 homens atacar a cidade de Ai. Só que, pessoal, lá atrás você conhece a história. A ordem era para exterminar Jericó, não levar nada. Acã pega uma capa babilônica, uma capa boa da Babilônia, e pega umas barrinhas de ouro e leva, né? E vamos esconder isso na tenda. E aí, pessoal, vai para a guerra na cidade de Ai. E o exército de Ai, com 2.000 homens, derrubou o exército de Israel. O pequeno exército rural, não é Ai, não era cidade de guerra, era uma cidade rural. A pequena cidade rural de Ai derrubou o exército de Josué. Josué ficou chateado, lamentou, chorou, foi para o monte, para o vale, esperneou na presença de Deus, se esbravejou. Aí Deus falou: mas peraí, você está com pecado no meio, Josué, não tem jeito, mas Deus não... Vamos fazer o seguinte, joga a sorte aí, você é líder, você vai descobrir sozinho, joga a sorte. Aí aquele processo jogando sorte, cai na tenda de Acã e descobre lá o pecado, e a ordem era matá-los apedrejados, e eles foram mortos, ele, a família, o cachorro, o papagaio, que estivesse lá, foi todo mundo morto a pedrada por causa disso aí. Esse episódio que ficou conhecido, essa briga de Josué, esse exército de Israel com o pessoal da cidade de Ai, foi no vale de Acor, e ficou conhecido como o Vale da Vergonha. Israel, quando chega nesse vale de Acor, é chamado Vale da Vergonha. Lá no ano de 730, na época do profeta Oséias, Deus faz uma promessa para eles, dizendo, e eles estavam em pecado,
E Deus fala assim, ó, se vocês continuarem em pecado, eu vou fazer com vocês o que aconteceu lá com Acã, lá no Vale de Acor. Agora, se vocês me obedecer, está lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 1 diante, até o 4 parece. Ele fala assim, ó, se vocês me obedecerem, eu vou transformar o Vale de Acor em bênção, Vale da bênção, Vale de Beraca, Vale da bênção. Ou seja, eu vou tirar a vergonha de vocês. E aí eu tenho mensagem aí, viu, irmão? Já preguei essa mensagem aqui. O Vale de Acor, o Vale da vergonha, Deus transformando o nosso Vale da vergonha em Vale da vitória, Vale da bênção, Vale do canto, tá? E aí você fala de vale aí à vontade, tá, pessoal? Estou dando dica para vocês montar a mensagem aí, ó. Então o Vale de Acor é o Vale da vergonha, o Vale do desprezo, o Vale da vergonha, tá? E aí você prega aí dizendo, irmão, qual que é o seu Vale da vergonha? Vem para cá que Deus vai trocar você de vale, você vai para o Vale da bênção, vai tirar você do Vale da sombra da morte, Vale da decisão de Joel 3,14, vamos para o Vale da bênção, Vale de Beraca. Aí conta a história de Josafá do Vale de Beraca, irmão, e tudo dá certo. Aí ó, o pastor Pedro gostou. Prega isso aí, pastor, tem coisa boa demais nisso aí. Oséias capítulo 2, tá? Vê lá o Vale de Acor, é 2 versículos que fala lá. Aí você volta nessa história aí, você vai ver, é a maior vergonha que Israel passou na história, pessoal. Essa derrota que foi a maior vergonha, o maior vexame. É a mesma coisa do Brasil e Alemanha, tomou 7-1 lá, ó. A maior vergonha da história, o pentacampeão apanhou de 7-1, ficou marcado, ninguém esquece. É isso aqui que aconteceu. Mas Deus falou para Oséias, se fizer me obedecer, eu tiro do vale da vergonha. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Deus é maravilhoso na nossa vida, tá bom, pessoal? Vamos mais adiante, deixa eu falar aqui. Ele mandou apenas 3.000 soldados aí, ó. Deixa eu falar aqui. Deixa eu passar mais para frente. 2.7 aí. Novos avanços e a divisão da terra. Olha, irmãos, esse livro é maravilhoso, gente. Eu falei para vocês que tem muita coisa boa. Eu não cheguei nem no capítulo 3 ainda. Misericórdia, tá? Mas esse livro é gostoso, gente. Leia esse livro. Quem gosta de pregar, vai deitar e rolar em cima desse livro aí, gente. É a hora aqueles livros que nós estudamos, hermenêutica, homilética, teologia pastoral, evangelismo, missiologia, é tudo livro técnico que eu falei para vocês. São livros técnicos do último módulo 5 e 6 do curso. Agora o módulo 1, o 2 e até o 4 aí, pessoal, é só isso aqui, ó. É só revelação, só coisa boa aí para nós, viu? Então esse módulo aí, ó, pode aproveitar que livros. Agora quem gosta de pregar e essas coisas boas aqui, vai se deliciar nesse livro aqui, tá, pessoal? Então aproveita bastante esse livro aí. Vamos lá, novos avanços e a divisão da terra. Tem um mapinha de vocês aí, né? Tá aí o mapinha de vocês. Deixa eu achar aqui onde está no meu livro, tá aqui. Então vamos ver aí, ó. Tem as tribos distribuídas, tá? E olha lá, interessante aí nesse mapinha, que vocês, não sei que página que está, mas tem um mapinha de vocês aí, ó, da divisão das tribos. Vocês vão notar lá embaixo em Judá, Jerusalém, que Simeão, a tribo de Simeão está junto com Judá, no meio do território de Judá. O território de Judá é muito grande e Simeão está no meio. Lá para frente, os simeonitas, que é os descendentes de Simeão, vão se juntar com Judá. Quando Judá é conquistada em Jerusalém, por isso você vai ver Simeão não vai aparecer mais na Bíblia, tá? Depois do livro de Reis aí, a tribo de Simeão não aparece mais na Bíblia, tá? Depois do ataque da Síria, depois do ataque de Nabucodonosor, some a tribo de Simeão. Por causa disso, que eles se juntaram com Judá e viram uma tribo só, tá? Mas está lá, ó, a tribo de Ruben, rodeada pelos Moabitas, tudo irmão, tudo irmão. Gade, olha lá, Sitim, um pouco acima da tribo de Ruben tem Sitim, Efraim, olha aí, Sitim, onde eles se reuniram e atravessou o Jordão até Jericó. Olha aí do lado esquerdo aí de Efraim, aí, ó, a região do Siló, né? Região aqui do Meguido, Manassés, perto do mar Mediterrâneo aqui, o crescente fértil, gente. Olha que terra, olha o mar morto aí, ó, terra abençoadíssima. Gente, na geografia bíblica, no livro de Geografia Bíblica, que antecede os evangelhos, eu vou contar para vocês como é que Israel trata as águas, como é que esse povo bebe água, porque o mar é morto, né? O mar é morto. Como é que eles então mandam água do norte para o sul? Gente, o povo de Israel é um povo inteligentíssimo, abençoadíssimo por Deus e rico demais. Então esse povo aqui, irmão, eu vou contar para vocês como é que Jesus vai curar o mar morto, no livro de Geografia Bíblica, no livro de Escatologia, eu vou mostrar para vocês como é que Jesus vai curar esse mar morto aqui, tá? Esse mar morto aqui vai produzir peixe e vida no milênio, tá? Esse mar morto aqui é a região da Sodoma e Gomorra. Então esse mar morto que Jesus vai curá-lo, já está curando, já tem fenômeno acontecendo lá,
tá? Depois você procura saber o fenômeno do Mar Morto aí. Já tem uns buracos que estão surgindo em volta do Mar Morto, que já estão detectando água, doce e peixe. E isso vai concluir lá no milênio, lá no Armagedon, quando as águas do Jordão lá de cima, ó, vão descer para o Mar Morto e vão curá-las. Ezequiel 37, Ezequiel 48, 47, tá? As águas purificadoras. Jesus vai fazer isso aqui, gente. Eu vou contar para vocês aqui. Lá no futuro eu vou contar para vocês como é que Jesus vai fazer isso aqui. Quando o Monte das Oliveiras, ele pisar no Monte das Oliveiras e o monte fender, abrir, as águas vão passar pelo o Monte das Oliveiras e vai cair aqui no Mar Morto para curar. Irmãos, um negócio assim tremendo. Esse povo aqui tem história. Cadê a Bruna que diz que gosta de história aí, ó? Bruna, esse povo aqui tem uma história maravilhosa. A gente chora quando a gente fala da história desse povo aqui, porque é um povo abençoadíssimo. Esse povo aqui tem que ter carinho por eles. A Bíblia diz no Salmo, né? Orai por Jerusalém, porque esse povo aqui, irmão, a Bíblia diz que é menina dos olhos de Deus. Não põe a mão aqui não, porque esse povo aqui, irmão, ninguém pode mexer. Pôs a mão aqui, tem problema direto com o pai, né? Não pode mexer. Então vamos lá. A lei proferida em Gerizim. Vamos falar dessa lei aqui. A Bruna está aí, tá atenta aí, né, Bruna? Ó, a lei proferida em Gerizim e Ebal. Josué 8, 30 a 35, tá? No livro de Josué vai aparecer algumas leis aí, tá? Vai aparecer uma lei nova lá chamada Lei do Descalçado, que é quando ele faz um acordo com os Geobonitas, foi enganado pelos Gibeonitas, né? O enganou, se vestir de mendigo e foi fazer, não dá pão para nós não ouvimos história de vocês, nós não conhecemos vocês, dá pão para nós. Aí deu pão, deixou morar. Aí quando foi atacar os Gibeonitas, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com ele? Não, você não pode atacar nós temos parceria. E aí, irmão, Josué teve um problema aí, nós vamos falar agora. Os avanços continuaram pelo sul, rumo à posse da terra. Gibeonitas buscaram fazer uma aliança com Josué. E quando eles fizeram essa aliança, eles criaram uma lei chamada a Lei do Descalçado, que é a lei do escravo. Vou falar para vocês aqui. Quando o Senhor entregou os amorreus nas mãos de Israel, o sol parou em Gibeão e a lua no vale de Aijalon. Então deixa eu falar esse episódio para vocês. A parceria foi assim, fizeram parceria com os Gibeonitas, que se fizeram de mendigos, de estrangeiros, não temos pão, dá pão e tal. Fizeram essa parceria. Quando eles foram atacar a terra dos Gibeonitas, o rei apareceu, não, que nós temos parceria, você lembra? Realmente nós fizemos uma parceria, beleza, então nós fizemos agora a parceria e não podemos quebrar a aliança. Os amorreus descobriu a fama dos israelitas e ficou sabendo que os gibeonitas fizeram parceria com os israelitas, foi atacar os gibeonitas, falaram, vamos matar logo para Israel não tomar posse e ficar perto da gente. O que aconteceu? Os amorreus foram atacar os gibeonitas. E os gibeonitas pediram apoio a Josué militar. Josué, dá apoio militar para nós. Josué entrou na guerra, irmão. Teve que entrar na guerra por causa da lei do descalçado. Entrou na guerra. E a Bíblia diz que bate, não vence. Lá no vale de Aijalon. Até que Josué foi e clamou a Deus. E a Bíblia diz que acontece um único dia. Houve só esse dia na história da humanidade. Nunca mais se houve um dia como esse, quando Deus parou o sol, tá? O sol parou em Gibeão, tá? Na região dos Gibeonitas, e a lua no vale de Aijalon, tá? Os cientistas quebram a cabeça até hoje por como isso aconteceu. Uns dizem que o sol parou, José diz que o sol parou, mas o sol não para. Por quê? Aí falam que a Bíblia é mentirosa aqui. Não é que é mentirosa, o que eles achavam na antiguidade, eles achavam que o sol é que girava em volta da terra, porque o sol nasce aqui e morre aqui, então o sol é que gira. Com o avanço da ciência descobrimos que não é o sol que gira, é a terra que gira em torno do sol. Então é só uma questão de cultura e colocação. Então a Bíblia não mentiu, o sol está lá e a terra está aqui, né? E parou, um dos dois vai parar. E a Bíblia diz, e assim, outra coisa que a ciência conta é que pode haver que naquele dia houve uma prolongação da luminosidade do sol. Não é que o dia teve mais de 24 horas, é que houve uma prolongação do sol, um dia mais claro. O único dia da história da humanidade que, em vez do sol ir embora às 6 horas, foi embora às 9 horas da noite, né? Bom, valendo-se das duas questões, irmão, se o sol parou, se a terra parou, irmão, não importa. O importa é que Deus mandou parar, parou. É isso que a gente tem que falar, irmão. Se o sol parou, a terra parou, a lua parou, a Bíblia diz que a lua parou, o sol parou, parou. Pronto, ponto final. A Bíblia falou, irmão, acabou. E aí, como é que eu defendo isso? Contando essa história aqui. Aí Josué foi lá e venceu os amorreus junto com os gibeonitas,
tá? E aí, pessoal, ele falou assim, ó, como vocês nos enganaram, gibeonitas, eu vou fazer uma lei para vocês, a lei do descalçado. Ninguém vai matar vocês. Nenhum israelita vai poder botar a mão em cima de vocês. Só que tem uma coisa, vocês vão ser escravos pro resto da vida. Vocês vão ter que ser escravos nossos pro resto da vida. Vocês vão ter que comer o pão que sobrar nosso aqui. E aí, pessoal, os gibeonitas virou escravo de Israel. Aí veio a lei do descalçado, a lei do escravo. Ó, outra mensagem aí, pastor Pedro, ó. 7 tipos de calçados. 7 tipos de calçado que a Bíblia mostra. Não dá para mim pregar aqui, né, porque o nosso tempo não dá, mas me convida aí que eu prego aí para vocês, tá? Estou me convidando hoje, gente. Eu estou tanto tempo sem pregar aqui. Preguei esses dias aqui, mas preciso mais. E aí estou me convidando. 7 tipos de calçado da Bíblia. O último calçado, o primeiro calçado é o descalçado, a lei do descalçado, que é a lei do escravo, tá? Eterno escravo. Aí Jesus vem e apresenta a última lei, que é a lei da graça, a lei do calçado da salvação, que Efésios falou lá, Paulo, calça o sapato do evangelho aí, ó, a salvação. Já tá marcando tudo, né, pastor? É isso aí, pastor, não perde tempo não. Vamos compartilhando aqui as mensagens, depois você manda para cá e a gente vai se entendendo aqui em nome de Jesus. Então, irmãos, a última calçada é a calçada da salvação aí. Então dá muita coisa boa aí, gente. E além disso, temos aí as leis proferidas em Gerizim e Ebal, tá? O monte da bênção e o monte da maldição. Então se obedecesse, ia morar num monte. Se desobedecesse, ia morar no outro. E aí temos esse episódio aí dramático de Israel. À medida que os israelitas avançaram, a terra era conquistada. E a distribuição dela aconteceu através de sorteio. Oh, Jesus, que bagunça, hein? Botaram o peão do Silvio Santos lá e roda aí, né? Supervisionado por Josué. Essa distribuição da terra foi supervisionada por Josué, Eliezer e líderes das tribos. Irmão, eu estou brincando aqui, mas foi organizado, tá? O único que reclamou dessas divisões da terra foi alguns personagens que tiveram que reclamar, que foi Caleb, que antes de se fazer o sorteio, falou assim, peraí, eu tenho direito aqui. Antes de fazer o sorteio, eu tenho uma promessa, tá? E eu quero receber ela. E ele deu para Caleb Hebron. E Caleb já tinha 85 anos de idade, não tinha condição nenhuma de lutar. E aí o que ele fez? Ele fez uma promessa, falou, aquele guerreiro que conquistar a terra de Hebron para mim, casa com a minha filha. E a história conta que a filha de Caleb era muito bonita. E aí, irmão, choveu o gavião na área para matar os Hebron. Os Hebron estavam perdidos, foi a pior guerra que eles enfrentou, porque todo mundo queria matar o rei de Hebron e casar com a filha de Caleb. E aí isso aconteceu, mataram os moradores de Hebron e o menino lá casou com a filha de Caleb, ele cumpriu a promessa. Então, aí tem outra mensagem, tá, sobre Caleb aí, que é muito gostoso pregar também essa mensagem. Além de Caleb que reclamou, tem as filhas de Zelofeate, Tirsa, Milca, deixa eu lembrar o nome delas, Tirsa, Milca, Ogla, Macla, deixa eu lembrar aqui rapidinho o nome delas aqui, já preguei sobre elas também, deixa eu falar aqui, deixa eu achar aqui, cadê eu estou com a Bíblia aqui e acabei me perdendo aqui, deixa eu voltar aqui, Jesus, cadê o Josué que sumiu da minha Bíblia? Cadê você? Josué 14, gente. Josué 14. Deixa eu ver. Não. Estou em Juízo. Misericórdia, Jesus. Me ajuda, Jesus. Deixa eu achar Josué 14. Isso, Deus. Vamos. Espera aí, pessoal. Vou achar Josué correndo aqui. Vou falar o seu nome das meninas aqui. Aqui, ó. Josué 14 é Caleb. E Josué 17. Josué 17 vai contar a herança da meia tribo de Manassés. As filhas de Zelofeade. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Josué 17. Quem que é essas meninas? A filha de Zelofeade. Zelofeade foi um dos espias de Cades Barneia, que trouxe relatório negativo. E teve 5 meninas. E agora, na distribuição da terra, se essas meninas não dão o grito, gente, elas iam ficar sem terra. Ninguém ia querer casar com elas, porque elas não tinham terra, não tinham herança. Não tinham como pagar dote para casar. E aí falou, peraí, vamos dar um jeito, vamos procurar Josué e vamos dar o grito. Porque se a gente deixar de distribuir a terra e a gente não tiver herança, porque o nosso pai, Zelofeate, não nos deixou herança, morreu lá atrás, como é que nós vamos fazer? E aí elas deram o grito e falaram, Josué, nós não temos nada a ver com o que o nosso pai fez. Nós não temos nada, nós éramos pequenos, nós não temos nada a ver com ele. A bagunça que ele fez lá atrás. Nós queremos posse. E aí a Bíblia diz que Josué consultou o Senhor viu que era justo. Cada nome dessas meninas tem um significado. Macla, Ogla, Milca
Tirza, tá? Eu prego também isso aí, tá? Tem um significado desses nomes aí. E essas meninas receberam a terra porque reclamaram. Então, pessoal, Josué, dá para você ler e pregar 1 ano sobre Josué, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos na distribuição da terra aqui, ó. Sendo assim, Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés ocuparam a terra situada a leste do rio Jordão. Judá, Efraim e a outra parte de Manassés, Benjamim, Simeão, Issacar, Asser, Naftali e Dan, instalaram-se a oeste do mesmo rio. Posterior à divisão da terra, o tabernáculo foi edificado em Siló, que Siló também é onde vai ser colocado esse tabernáculo, Josué 18. Dali Samuel vai sair, Siló tem um significado maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O significado de... Deixa eu ver aqui no meu livro onde está essa mensagem de Siló. Se eu não achar, eu acho depois para vocês aqui, tá? Depois nós vamos falar de Samuel. No livro de Samuel eu vou falar de Siló e o significado de Siló, tá? É um negócio assim, irmãos, maravilhoso. Deixa eu ver, estou quase achando aqui. Cadê você, Siló? Aparece, Siló. Não some não, Siló. Cadê o Siló? Deixa eu achar. Achei aqui, ó. Siló significa aquele que é prensado. Olha aqui, está no meu livro aqui, ó. Aquele é do hebraico Yahrim Shanshar, aquele que é prensado. Então Samuel sai de Siló com o símbolo de quem vai ser prensado. Ô obreiro, olha os obreiros aí, ó, né? Êxodo 33, né? Tu és gálbano, depois de moído, triturado, amassado, virei a ti e te colocarei como testemunho na tenda da congregação. Êxodo 33, né? Êxodo capítulo 30, verso 3. Tu és gálbano, obreiro, né? Depois de moído, amassado, triturado, virei a ti e te colocarei como testemunho na tenda da congregação. Ou seja, é prensar, é igual a uva e a oliveira, é prensado, né? Então isso é o obreiro, tá, irmão? Isso é mensagem para o obreiro bom aí, pastor, ó, tá? E aí, pessoal, futuramente essas tribos vai se dividir em norte e sul, ficando no sul aí apenas Judá e Simeão, que vão se unir depois, e vai ficar só a tribo de Dan e Judá na parte do sul, tá? Vamos avançar, gente? Vocês estão gostando da aula aí, pessoal? Estou falando rápido demais? Ou tá tendo muita informação assim que vocês estão pegando, tá dando para anotar? Estão vendo vocês caladinhos? Só o pastor Pedro se manifesta aqui, tá todo mundo caladinho. O Lucas está assistindo conosco aí, tá dando para pegar aí, Lucas? Tá dando para acompanhar, gente? Amém? Tá anotando direitinho? Se eu estiver falando muito rápido aqui, vocês me puxam a orelha aqui, gente, que eu sou assim, eu sou desesperado com história. Eu falo muito, mas vocês podem me cobrar aqui que é justo, tá? Bom, vamos falar dos levitas. Os levitas não herdaram a terra. Não apareceu lá o pessoal dos levitas, né? Não herdaram a terra porque o Senhor lhe disse que seria sua herança. A terra seria sua herança, tá? O Senhor seria a herança deles, né? Irmãos, eu trocaria qualquer terra pela herança, né? Josué 13, 33. Em todo o território dividiriam-se em 48 cidades, tá? E é importante saber que em Israel havia 6 cidades chamadas cidades de refúgio. Vou citar o nome dela para vocês. Quem quer anotar aí, anote, por favor. As 6 cidades de refúgio que tem mensagem poderosíssima na mensagem. Tanto esboço tem nessa Bíblia aqui, que misericórdia. Deixa eu ver aqui. Vou falar para vocês o nome da cidade de refúgio, só para vocês pesquisarem aí. Tem mensagem bonita para essa cidade. Então o que aconteceu? Os levitas não tinham herança. Eu seria a herança de vocês vão cuidar do tabernáculo para mim. Era mais ou menos a tribo deles 3 a 4 mil pessoas, sacerdotes cuidando do tabernáculo, revezando em turnos. E Deus deu a eles 48 cidades. Vocês vão morar em 48 cidades. Essas cidades vocês vão ter escolas, vocês vão montar escolas e vão pregar, ensinar as crianças. Não é só o ofício de sacerdote dentro da igreja, é pregar, ensinar as crianças, evangelismo, tal. E além dessas 48 cidades, 6 delas vão ser cidade de refúgio. O que é cidade de refúgio? É onde aquele prisioneiro, né? A cidade de refúgio é onde o prisioneiro cometia um ato de crime, e se ele fugisse, por exemplo, fulano roubou uma espiga de milho da casa do João lá, e aí ele conseguiu fugir. Para onde que ele vai fugir? Para a cidade de refúgio. Quando chegar na cidade de refúgio, o ofendido, né, na qual ele roubou a fazenda dele lá, o dono da fazenda não podia matar ele dentro da cidade de refúgio, não poderia matar ele. Tinha que esperar ele sair da cidade de refúgio para matar ele. Só que dentro da cidade de refúgio, ele tinha um período para ficar lá. Se ele conseguisse ficar lá
tanto tempo, né, um certo período. Deixa eu ver aqui qual que era o período, deixa eu ver se eu acho aqui qual que era o período. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu anotei aqui, se eu não estiver enganado, é 7 anos. Se ele conseguisse ficar 7 anos dentro da cidade de refúgio sem ninguém pegar ele lá, no 7º ano a dívida estava perdoada. É um negócio assim meio cabuloso, meio esquisito, né? Mas enfim, era o jeito de Deus livrar a turma aí, né? Então vamos lá. A primeira cidade, vocês vão voltar rapidinho aí, ó. Cidade de Guedes, tá? Que ficava em Guedes de Naftali, ficava na região de Naftali. Guedes significa refúgio para o pecador arrependido, tá? Santuário, Guedes significa lugar santo, santuário, lugar santo, refúgio para o pecador arrependido. Depois tinha a segunda cidade de refúgio, Ramote, que significa alturas, refúgio para o aflito. Tá anotando aí, pessoal? Bem rapidinho. Depois a terceira, Hebron, que significa comunhão e aliança, que ficava lá, essa cidade de Hebron era para os militantes, tá? Refúgio para entibiado, que significa militante, aquele que viajasse e fosse pego em assalto, era para fugir para lá. Depois a quarta, Bezer, que significa forte, fortaleza, refúgio para o debilitado, tá, pessoal? Essa é refúgio para o debilitado. A outra, a quinta, Siquém, que significa ombro, refúgio para o cansado, tá? Depois, Golã, que é a sexta, Golã, que significa separado, cativo, tá? Que é refúgio para o seduzido. Essas são as 6 cidades de refúgio. E aonde que entra a parte final dessa mensagem? Jerusalém, a 7ª cidade de refúgio, cidade da paz, refúgio para a igreja. Irmão, prega isso aí, irmão, pelo amor de Deus, pode pregar isso aí à vontade, tá? Estou te contando uma mensagem minha aí. Eu tenho aqui, já preguei muito essa mensagem. A 7ª cidade de Jerusalém, cidade de refúgio para a igreja, né? Cidade eterna da igreja. Então, irmãos, dá uma mensagem maravilhosa para você pregar aí e Deus vai te abençoar, tá bom? Deixa eu ver aqui, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar de novo aqui, tá? Mas fica tranquilo, nós vamos voltar para encerrar. Eu disse para vocês que eu não conseguiria fazer todo o livro aqui, pessoal, porque eu estou com um livro diferente de vocês aqui. Vou ter que me reprogramar. Tinha programado uma aula presencial, agora tive que mudar aqui para online, né? E além disso eu tinha aqui um outro livro na mão, mas eu vou correr essa semana, vai dar tudo certo, a gente vai pôr tudo em dia, tá bom? Então vamos lá, eventos finais de Josué. Vamos encerrar o livro de Josué para a gente terminar de forma gloriosa esse livro aqui. Bom, olha você ver, esse tempo todo nós estamos falando aqui, nós estamos só no livro de Josué, hein? Nós nem entrou em Juízes ainda. Tanta coisa boa aqui, né, gente? Tanta coisa boa, meu, que a Bíblia... Eu falei que esses livros aqui não são técnicos, eles são maravilhosos de estudar. Tem muita coisa, irmãos. É por isso que a gente estuda teologia, não é à toa, que esses livros são fantásticos. Josué, em seus últimos dias, conclamou o povo a obedecer aos mandamentos. Ele faz a releitura de Deuteronômio, né? Do Senhor, e os alertou acerca dos perigos da desobediência. Reiterou que todas as conquistas foram alcançadas mediante um braço forte de Yahvé. E aí, Josué parte para a eternidade com a certeza de que fez as coisas certas, tá, gente? Ele deixa aí pelo menos 5 conselhos para ele. Deveria se esforçar ao máximo para obedecer a lei de Moisés, não deveria se associar jamais com as nações que restaram do meio dela, não deveriam em hipótese alguma invocar os deuses das nações pagãs, não deveriam prestar culto nem se inclinarem diante de falsos deuses, e deveria sim apegar-se somente ao Senhor, o único Deus de Israel. Eu estou falando do capítulo 23 de Josué, versículo 6 a 8. São as 5 recomendações de Josué para o povo continuar a sua jornada. E assim a Bíblia diz que Josué dorme no Senhor e deixa o seu legado na história, pessoal. E a história de Josué, nós vimos aí, é uma história fantástica. Não dá tempo de eu falar tudo aqui. Eu precisava de pelo menos um dia inteiro para sentar com vocês. O pessoal aqui está dando para fazer aula aqui no sábado, começar meio-dia até 6 horas da tarde. Eu falei, eu não aguento, vocês me matam de tanta aula, né? Mas enfim, aqui é gostoso. Quando a gente começa a falar da Bíblia, é gostoso falar da Bíblia, gente. Eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de conversar sobre a Bíblia, e a gente não vai, né, se alegrando aí. Vamos falar de Juízes, capítulo 3. Jesus, se Josué já tinha isso, imagina Juízes. Meu Deus, são 9 da noite e eu não acabei nem a metade, tá? Vamos aqui até o Instagram me derrubar, eu volto, o Instagram me derrubou, eu volto fazendo as considerações finais.
os avisos aqui para a gente encerrar nossa aula. Vamos falar de Juízes, capítulo 3, ciclo vicioso, ciclo de infidelidade, opressão e livramento. Tem livramento, mas a opressão é terrível, irmão, né? Tá aí a carinha dos homens aí. Livro de Juízes, data e autoria. O livro de Juízes abrange aproximadamente 300 anos, que é datados a partir da cronologia do Êxodo do século XIV. Eu falei que Josué no século XV, esse aqui vai no século XIV. Insere-se no período que se estende do século XII ao século XI. Tá? Outra forma de datação ocorre quando o Êxodo é situado em um tempo mais remoto, por volta do século XV, que eu falei aqui para vocês. Mas essa questão de data não nos altera tanto, porque nosso foco aqui é só para saber mesmo a questão de data, teologicamente, mas pedir para a gente conhecer a história. Mas a questão de data aqui não infere nas nossas mensagens, não. O que nós precisamos saber é isso aqui agora. Ó. Não há precisão quanto à forma de datar um livro. O que nós precisamos saber? Da mesma forma, a discussão gravita em torno da autoria. Não há clareza sobre quem ou quais pessoas registraram os fatos ocorridos nesse período conturbado da história de Israel. A visão tradicional aponta Samuel, que é a mais comum e mais aceita, tá? Como tendo sido escritor do livro, haja visto que além de escrever, dedicava-se ao trabalho de educação. Samuel é um dos fundadores da escola dos profetas aí, que vai aparecer lá no livro na época de Elias e Eliseu, tá? Além de escrever, dedicava-se ao trabalho de educação, conforme 1 Samuel 10, 25. Alguns registros encontrados no próprio livro sugerem o entendimento de que o escritor viveu nos tempos iniciais de monarquia. Tá as referências aí, Juízes 17:6, 18:1, 19:1, 21 e 25. Perceba-se que ao redigir os acontecimentos, frisa que naqueles dias não havia rei em Israel. Então, por Samuel citar, né, lá no seu capítulo, lá no seu livro, ser participante do início da monarquia, acredita-se a tradição que seja ele, e eu também acredito que seja ele, porque ele vai conhecer essa história de perto, né? Ele vai conhecer. Vamos ver o cenário. Bastou Josué morrer, gente, com sua forte liderança e claras convicções, sendo demonstradas através das instruções deixadas ao povo e também mediante a firme decisão de servir ao Senhor e sua casa. Aquilo que ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe hoje quem que vocês querem servir. Eu e minha casa, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a última instrução dele, ele morreu. Para que a fragilidade dominasse a nação. E tão logo fizesse aliança com o povo vizinho, o que desagradara fortemente o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Deus fez uma aliança com Deus, é Deus de aliança. O que é Deus de aliança? Deus gosta de história. Deus é apaixonado por história. Então, quando eu falo que Deus gosta de história, é porque Deus gosta de fazer aliança. O que é aliança? Deus pega uma pessoa e fala assim, eu vou mudar a tua história, eu vou trabalhar na tua história, mas tem aliança comigo, eu mudo a tua história, mas faça aliança comigo. Quebrou a aliança, Deus, né? Você se afasta de Deus, essa é a verdade, né? Nós nos afastamos de Deus. Então Deus fez aliança com Abraão, aí ele apresenta com Abraão, Isaque e Jacó. Até no tempo de Josué, Deus é conhecido pelo povo de... qual Deus que você serve? Eu sirvo o Deus de meu pai Abraão, Isaque e Jacó. Essa forma de falar Deus de Abraão, Isaque e Jacó tem peso. Na cultura judaica tem peso, tá? Quando se fala assim, você é filho de quem? Eu sou filho de fulano de tal, tá? Tem peso isso aí na cultura judaica. Então falar que eu sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó significa pelo menos duas coisas. Eu tenho descendência, eu tenho referência, e tenho uma história, e tenho aliança. Tá? História, aliança e referência. Então eu tenho aliança e tenho referência. Ou seja, quando eu digo que eu sou da tribo de Israel, eu sou do povo de Israel, que é do povo de Abraão, de Isaque, eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tem peso nisso aí. Quando chega um tempo de juízo, o povo esquece isso e quebra a aliança. Vai servir aos deuses dos amorreus, os deuses dos Gebeonitas, dos Heteus, que são as 3 tribos que sobrou, que é num conjunto chamado Filisteus. Eles vão adorar essas 3 tribos aí que vão sobrar para trás aí, as principais, entre outras pequenas, eles vão adorar os deuses dessas tribos aí. E aí, pessoal, vai começar um ciclo de opressão e vício, tá? Então o cenário era esse. Bastou Josué morrer, o povo fraquejou. Daí a importância de preparar líderes com a mesma visão e ensiná-los, tá, a obedecê-lo. E da mesma forma, cabe aos novos líderes olhar para a história e não remover os marcos. Eu sempre falo isso aqui, gente. Os velhos marcos, nós podemos mudar a metodologia, nós podemos mudar a teologia que nós podemos implementar, mudar o jeito de aplicar,
mas os velhos marcos não se removem. Quais são os velhos marcos da Assembleia de Deus? Círculo de oração, harpa cristã, Bíblia Sagrada, ministério de obreiros, mocidade. Isso aí são velhos marcos, isso aí não pode. Escola dominical, culto de ensino na terça-feira. Tirou isso, irmão, tem problema. Eu conheço igreja que parou de ministrar a escola dominical, está acabando a igreja. Não pode remover os velhos marcos, tá, pessoal? Porque isso é história e Deus tem compromisso com história e alianças, tá? Vamos lá, são 9h05 agora, pessoal. O Instagram vai me derrubar aqui, vou ter só 20 minutos para encerrar. Então vou só começar a falar de Juízes. Na próxima aula a gente acelera aqui um resumo, que vocês vão estar estudando, e a gente começa o capítulo 2 aí, tá? Pode ficar tranquilo aí, Daniel, vai dar tudo certo. O que se segue é um ciclo. Primeiro, do pecado, da rebelião, do abandono, das práticas estabelecidas pelo Senhor. Fez isso, abandonou, pecou, vem o segundo período, opressão através de povos estrangeiros. Está sendo oprimido, 40 anos, clama. Aí clama por socorro e por fim Deus vai acontecer o quarto ciclo. Deus intervindo na história, levantando o libertador para salvar o povo. Irmãos, isso aí durou 300 anos. Ó, peca, salva, peca, salva, peca, salva, peca, 300 anos. Esse povo dessa forma, pessoal, aborrecendo dessa forma aí a Deus. E aí nós vamos ter o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? O livro de Juízes são um livro de solução imediata. São líderes de soluções imediatas, que Deus vai ter que tomar uma forma para poder salvar esse povo aí. Na maioria desses juízes, muitos deles fizeram a vontade de Deus, mas muitos se atrapalharam também ao executar a missão. E aí, pessoal, vão ter problemas. E só para vocês terem ideia, vou só contar, resumindo aqui para vocês o que aconteceu. Já viu lá, eu já falei para vocês na aula passada, Isaías 54:17, a questão dos ferreiros, né? Os filisteus matou os serraleiros, os ferreiros de Israel, e quem quisesse amolar a ferramenta tinha que descer no acampamento dos filisteus e pagar imposto para amolar enxada para capinar. E aí vem aquela promessa: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então só para começar o que eles fizeram. Além disso, né, assédio moral nas moças, sabe, estrupos, muita coisa, idolatria, prostituição, muita coisa terrível, gente, aconteceu aqui. Então vamos lá. 3.3. A definição da ideia de juiz para esse período histórico é um tanto obscura. Por que trata como juiz, né? Aquele que vai julgar a causa. Haja vista que não se fala em unção, eleição ou sequer função. Não existe a função de juiz na Bíblia, tá? Não é uma função, não é uma eleição. Eu vou eleger um juiz aqui para reinar. Não. Então não se sabe ao certo por que chamou juiz, né? O livro do juiz, né? A única coisa, a informação que a gente tem é que esse juiz foi defender, julgar a causa de Israel. É Deus julgando a causa de Israel, né? Não há referência ou ligação às práticas religiosas e não há ênfase na mensagem de volta ao Deus de Israel, embora tenha agido em nome do Senhor com fé e através de sua palavra. Ou seja, o juiz chega, defende, mas não é aquele negócio assim, ele defendeu, o povo agora converteu de novo. Não, o povo se assustava, obedecia, o juiz morria, voltava de novo o povo a pecar, tá? E aí, pessoal, é um livro assim um pouco obscuro nessa questão, dessa informação, mas nós vamos falar desses juízes aí. Pesquisadores do assunto costumam dividir os juízes em dois grupos: o grupo dos maiores e o grupo dos menores. Os maiores juízes são Otiniel, Eude, Débora, ó, Débora aparecendo aí, Gideão, Jefté e Sansão, tá? Que a Bíblia vai narrar histórias. Por que são maiores? Porque vai aparecer mais narrações sobre eles, tá? São assim chamados devido à extensão de suas narrações, tá? Os menores são Sangar. Já ouviu falar de Sangar, irmão? Tola, nunca ouvi falar. Tem um aí que só apareceu o nome dele e nem sabe o que fez, né? Que é o Abidom. Jair, Ibsa, Elon e Abidom. Esses têm os escritos menor e em menor proporção. Eu tenho aqui o Abidom. Eu tenho aqui o tempo de reinado deles, tá? Otoniel é da tribo de Judá. Opressor Mesopotâmia, anos de opressão foram 8 anos, o povo descansou 40. O Eude é da tribo de Benjamim, opressor foram os Moabitas, opressão 18 anos, tempo de descanso 80. E o Instagram vai me derrubar aqui, tá? Eu vou falar do último aqui, Sangar, da tribo de Simeão, opressor a Filístia, não há o tempo de opressão e também não há registro da época de paz, tá bom, pessoal? Não dá tempo de eu falar tudo aqui, mas depois vocês pesquisam aí que vai dar certo. O Instagram vai me derrubar 2 minutinhos e eu volto para a gente encerrar
E a gente promete aí continuar na próxima aula abençoadinho, tá bom, pessoal? Vamos tomar uma água aí, 2 minutinhos, a gente retorna. Me acompanha até o final em nome de Jesus. Vamos lá.